Olá, olá! Vamos hoje ao Evangelho, é o número 42 da série e o vídeo 660. O Evangelho também é muito importante, só que eu pessoalmente não me adapto muito porque está escrito assim numa linguagem mais para aquela época, né? Que foi escrita, então. Que agora a espiritualidade, com as novas informações, ela está dando assim, explicando assim de uma maneira muito fácil, né, de entender. Até para aquelas pessoas, por exemplo, que não têm muita instrução, né, têm dificuldades de entender certos termos, porque as profissões ou no trabalho não dá para ela ler, não tem tempo, porque a leitura, mesmo lendo livros, até livros comuns de novela, romance, ajuda, né? Ajuda muito. A gente vai se familiarizando com certos termos. Mas a espiritualidade disse: leiam o Evangelho agora, neste último ciclo. Então, vamos ler o Evangelho, certo? Então, eu havia parado, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Eu tinha parado mais ou menos aqui, ó. As manifestações espíritas só se produzem para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Fica sem sentido, né? Não lendo o anterior, mas o anterior é muito, muito grande, eu não vou estar repetindo, né? O ideal, quando vocês pegam o vídeo seguinte, o ideal é dar uma olhada lá no vídeo anterior para continuar lendo o mais atual. E o Evangelho também tem gratuitamente na internet, tá? Para vocês lerem. Então, vou começar a leitura. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperança de melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. Pois é, aí está o que foi escrito num tempo anterior. Então, o que a pessoa vai interpretar esse trecho? Então, é fazer caridade pronto. E não é assim. Fazer caridade, mas com amor. Fazer caridade sem amor não vale nada. Dar uma esmola a um mendigo por dar, sem a vontade de dar, sem aquela compaixão, que o amor tem a compaixão. Quando você faz algo, quando você ajuda uma pessoa, você tem compaixão, né? Não vale nada. A pessoa pode estar lendo o Evangelho por ler. Ah, eu vou ler por ler. A outra já pode estar lendo com amor. Então, essa que está lendo com amor, ela vai assimilar mais o Evangelho, apesar de estar escrito aí em termos mais antigos, né? Mas ela vai assimilar. Ela vai entender melhor. Então, um médium aí famoso diz: sem caridade não há salvação. Eu já falei no outro vídeo, não é assim. Não é assim. Caridade faz parte do amor.
incondicional. Mas a gente tem que fazer caridade com amor. A diferença entre compaixão e pena. A pena a gente olha, tenho tanta pena daquele animal ali, está sempre ali cheio de fome, não faz nada. Aí olha para o velhinho que mora sozinho. O velhinho já está curvado com uma bengala e todo andando assim. Poxa, quando eu olho aquele senhor, eu tenho tanta pena dele, né? Tadinho. Mas não vai ajudar ele e dizer assim, o senhor quer que ajude aí a levar suas compras lá para dentro? O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor tem família, não tem família? O que é que aconteceu que o senhor está sempre aí sozinho, não tem mais família? Olha, e se for azarado, ainda vai um assaltante que descobre que ele é sozinho, vai lá, rouba e mata o velhinho, né? Então, não adianta pena, ter pena. Não funciona. Eu, por exemplo, se eu precisar matar uma barata aqui dentro de casa, eu tenho pena. Eu tenho pena porque eu sei, poxa, ela vai sofrer, vou jogar aquele spray, ela vai ficar de perna pro ar, querendo respirar e até morrer. Eu fico com pena. Ao você dar uma sapatada e ela não morrer direito, fica sofrendo. Eu tenho pena, mas onde é que está a compaixão? Qual seria a compaixão? Agora eu vou pegar vocês, hein? Vou pegar. Olho a barata, olho a lacraia, olho o mosquito, olho a formiga. E digo, que pena, e vou lá e pá! Mato o bichinho. Porque tem que fazer isso, né? Eu já tive um problema num outro bairro que eu morava, uma cama, uma mobília maravilhosa, uma cama maravilhosa, eu até acabei me desfazendo dela, porque toda vez que eu ia fazer a limpeza no estrado da cama e tal, naquela parte que, porque as camas mais antigas, elas têm um parafuso, que é uma bolinha na frente, e ela tem um buraco que a gente mete um negócio feito uma chave de parafuso para apertar ou desapertar. E ali tem um vão, né? É o vão onde o parafuso vai entrando por ali afora para desmanchar a cama. Toda vez que eu fazia isso, era aquelas fezes da barata ali dentro, era mais de uma barata. Olha, aconteceu tantas vezes que uma cama cara, uma cama boa, de uma madeira boa, mas a danada ficava ali, uma outra. Me dava um trabalho, me dava um nojo aquilo. Então a gente não pode ter baratas dentro de casa, né? Não pode ter ratos porque rói tudo. Então aí você mata um bichinho desses. Eu tenho pena, mas eu tenho que matar o bichinho. Nocivo, são nocivos, né? As formigas também são nocivas. Qual seria o correto de você sentir compaixão por esses bichinhos? Era não matar. É não matar. Só que você não pode fazer isso. E eu estou te dando esse exemplo para você entender bem a diferença entre pena e compaixão. Porque às vezes você não está entendendo quando eu dou o exemplo aí do ser humano. Vejo o velhinho, vejo o animal, e você não entende. Então eu dou o exemplo dos bichos nocivos, né? Da barata, da aranha que está lá em cima, e você tem que eliminar a aranha, porque daqui a pouco está cheio de teia de aranha, né? Tem gente que gosta. Uma pessoa uma vez me contou que ela conhecia uma artista plástica que ela não tirava as teias de aranha, e a casa dela era cheia daquelas teias de aranha enorme. Porque era tão grande que ela podia até sentar na teia de aranha, mas cada uma, né? Então, senhores, essa é a diferença. Se você pegar uma barata e jogar lá fora e não matar, compaixão.
Se você pegar o rato pelo rabo, não matar e jogar lá na rua, vai embora, vai para o outro lado, vai para outra casa. Compaixão. Acho que deu para entender, né? Então vamos lá, continuar a leitura. A caridade é em todos os mundos. A eterna âncora de salvação é a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude dada por ele à criatura. Como desprezar essa suprema bondade? Então, preste atenção. É a sua própria virtude do Criador, né, do Deus, dada por ele à criatura. E ele faz essa caridade, sabe onde? Ele pratica, Deus pratica essa caridade no estrupador, no criminoso, no que faz o feminicídio, no pedófilo e outros crimes. Aí você tá, o quê? Faz caridade? Vamos chegar lá. Então essas pessoas que fizeram isso, elas vão para quê? Dependendo do que elas fizeram e da intensidade, vão para os diversos infernos, porque nem é umbral é mais leve, ele vai lá para o inferno. Matou, atirou, vai receber tiro até despertar e fica lá recebendo, fazendo tudo que ele fez, ele fica lá nesses infernos. E qual é a caridade do Criador? É o resgate daqui a milhares de anos, porque ele pode se arrepender e ser resgatado com antecedência. Então, passou 10, 20 anos, o cara se arrependeu lá. Aí os aparadores vão lá e resgatam. Mas ele pode não se arrepender, mas tem um prazo. Existe um prazo em que você tem que reencarnar novamente. Então, aí o que é que faz? Aí os que resgatam vão lá, né? Fazem a caridade. Faz a caridade. Não. A caridade do Criador e vai lá e resgata esses monstros, esses seres cruéis, para prepará-los para nova reencarnação, mesmo que seja reencarnações em planetas primitivos piores do que este umbral da Terra. Então eles irão lá para habitar corpos tremendamente grosseiros, primitivos, corpos macacoides, né? Aí vai começar tudo de novo. Então, essa é a caridade de Deus, do Criador, que ele dá nova chance aos que fizeram mal. É isso. E as pessoas que praticam caridade com compaixão, é claro, elas vão depois reencarnar num lar melhor, numa dimensão melhor, depende ou numa terceira dimensão, mas já numa família melhor, um poder aquisitivo melhor, isso tudo conta, né? Pronto, então tá aí. Tá aí a explicação. Então, aqui no Evangelho está assim: como desprezar essa suprema bondade? Qual o coração disso compenetrado, bastante perverso, para recalcar e expulsar esse sentimento todo divino? Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia e a caridade? Qual filho bastante mau? Sim, existe filhos maus. Como existe? Filhos que abandonam os pais, velhinhos, não querem saber. Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes.
Vejo com frequência os espíritos a pedirem que lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendam com toda a alegria que provém de uma existência de dedicação e sacrifícios. Outro exemplo de caridade. Colônia Nosso Lar. Os que vão direto para lá com merecimento, embora tenham que reencarnar novamente, são recebidos com todo o amor lá. Quando o espírito chega lá, vem os que estão lá trabalhando, né? Com todo amor recebem essas pessoas. E tem o hospital lá dentro das colônias e fazem os tratamentos diariamente, tratamento no espírito, né? No corpo verdadeiro e no espírito, que é a nossa mente, para que esse ser tenha uma nova chance de reencarnar. Uns acabam ficando por lá e querem trabalhar lá. E como querem trabalhar lá, vão subindo de posto. E depois vão para uma dimensão melhor. Porque a quarta dimensão, como todas as dimensões, elas têm diferentes frequências. Então, se você começa na quarta dimensão a melhorar a tua frequência, que já está além de onde você está ali trabalhando, você vai para uma outra, da mesma quarta. Mas se você evolui muito, 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 você já vai para a quinta. Já dá um salto. Né? Continuando a leitura. Para mim é uma grande felicidade observar quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade, encontrareis a vossa recompensa no próprio exercício dessa virtude. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Versículo 13. Chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois sou a meta a que todos deveis visar. Dei esta manhã o meu passeio habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, quanto tendes a fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. O Criador lá está, sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos tiranos do espírito tinham fome e que, se minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes enchiam os estômagos. Eu continuava a repetir-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril uma alimentação insuficiente. As pessoas que passam essas situações de fome, elas nem pensam, realmente elas nem pensam no Criador, no Deus, o organismo delas está fraco, não conseguem trabalhar, não conseguem ter ideias para fazer algo para ganhar dinheiro, estão fracas,
o cérebro fica fraco. Mesmo que o espírito delas queira transmitir alguma coisa para o cérebro físico, alguma ideia, ela nem recebe, porque ela está fraca. Eu muitas vezes, quando passava né, na rua, eu via, principalmente essa gente aí que é da Igreja Universal, que é uma igreja sem comentários, né? Francamente. Lá no pobre, no mendigo, estarem ali, botar a mão e rezar, rezar, rezar. Pô, eu não vi nenhum deles estar com uma comida para dar para eles. Ou um dinheirinho, né? Rezar. E eu pergunto, a reza vai matar a fome do mendigo? Eu ficava. Naquele momento, eu ficava só pensando, veja só. Mas eu não poderia interferir, porque eles acham que aquilo resolve. Porque rezar ali está pedindo. O pior é que ele não sabe se aquela pessoa ficou mendiga não por karma, ou se é mendiga por karma, porque tem que ser para pagar o karma que ela fez a uma pessoa que a deixou na miséria, né, tirou os bens dela, alguma coisa, e agora tem que ser mendiga. Então eles não sabem. Mas não resolve, o cara está ali cheio de fome. Uma vez eu vi um tremendo, né? Alguém estava dando lá um café com leite, com um negócio lá, um salgado. O homem estava tremendo de fome. Amarelo, amarelo. E ele era fome mesmo, não era drogado não, porque hoje a gente já não sabe. O cara está amarelo, será que está precisando da droga ou está precisando de comida? Então a gente hoje já nem sabe quem é mendigo, quem é drogado. Bom, é o caso aqui, o cara ia lá falar essas coisas, mas... Então, continuando a leitura. Com o coração cheio de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda a parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos nos corações generosos e compassivos. É por isso que venho aqui, meus amigos, e vos digo, há por aí felizes em cujas choupanas falta o pão. Os fogões estão sem lume é sem fogo, né? E os leitos sem coberta. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se eu vos ditasse a linha de conduta, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas sua caridade e vou estendendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Pois é, mas eu vou dizer o que é preciso fazer. Se não tem coberta, tem que dar um cobertor. Se a pessoa está cheia de frio, tem que dar um agasalho, um casaco. Gente sempre tem um casaco sobrando, ou que não gosta, ou dá preferência ao outro, né? Então tem que dar. Se não tem comida para fazer, vai lá e compra um feijão, um arroz, um legume. Também a pessoa só sabe dar feijão e arroz, dá legume. Só feijão e arroz também não. Eu fiquei quase um ano só comendo arroz e feijão e tive doenças antes do tempo que eu teria agora, né? Osteoporose, a vista ficou ruim, falta de outros alimentos, né? Dá um leite, até o leite em pó que vai durar mais tempo, né? Porque é caro, mas se você pode dá, né? Deixa eu ver o que é mais. A fruta que não seja muito perecível, que dure mais tempo, para ele conservar lá, comer. E diga, eu estou te dando esse monte de coisa, mas não coma todas as maçãs no dia. Come uma maçã hoje, outra amanhã. Que aí que é para matar a tua fome, porque se você come tudo aqui hoje
e não deixa para o dia seguinte, você vai ficar com fome. Então tem que até orientar, né? Bom, arroz e feijão não precisa, mas coisas, né? Não, ó, eu estou te dando aqui meio quilo de cenoura. Não ponha todas as cenouras para cozinhar. Cozinha uma hoje, cozinha outra amanhã. Assim, tem que também orientar as pessoas, porque elas estão tão cheias de fome que elas não... O raciocínio delas não está legal por causa da fome, tá? Dê também um pedaço, um tablete de chocolate que alimenta bastante. Então, assim, aqui não diz deixa à vontade para a pessoa fazer caridade. Mas eu digo, faça isso que eu estou falando, vá a uma casa faça também caridade de uma palavra amiga para os velhinhos que estão em asilos, que precisam de um carinho, ou às vezes estão precisando de alguma coisa pessoal, pergunte, né? Uma escova de dente nova, o que bota na creme dental, várias coisas, né? E pode existir várias coisas. Vá nos asilos de crianças, também, velhos, crianças. Bom, penitenciários aí é outro papo, porque aí vai essas igrejas cantar lá, principalmente os evangélicos, é isso que eles precisam. Eles não precisam de nada, porque eles têm comida lá, é o suficiente. O prisioneiro tem a comida suficiente. Ali cheio de marginais. Então, você só tem que dar ensinamento espiritual, educação espiritual. Se tiver coragem de ir lá, vá. Eu, por exemplo, se fosse uma penitenciária me oferecer para, por exemplo, ler o evangelho para aquela turminha, só com muitos policiais ali dentro, porque eu não confiaria em nenhum deles que está ali. De repente, né? Aí me botava como refém para fugir da prisão, porque não se pode confiar não, hein, gente? Não se pode confiar em criminoso, não. Então, só assim, lá na porta, ou do lado de fora da porta, outro lá no fundo da porta, e outro mais lá no fundo da porta, no fundo da sala, outro aqui do lado e outro aqui do lado, bem armado. Tá bom, aí eu estou tranquilo. Estou tranquilo. Olha, eu não tenho essa confiança com o marginal, não. Eles são traidores. Criminosos são traidores. Então aí fica à vontade, né? Tem muito que escolher para fazer caridade. Ou então vai lá no velhinho que mora lá em frente e ajuda ele, né? Ou você escuta uma mulher gritando, possivelmente o marido está surrando ela. Vai lá, telefona para 190, chamando a polícia. Ou vai lá bater na porta, não sei, aí vai depender muito. Aí você escutou um tiro e você abriu a tua porta e viu o cara, leva já o celular escondido assim por trás, viu o cara sair lá do apartamento e filma, mesmo de costas ou de lado, tirou uma foto, qualquer coisa. Tem muitas maneiras, né, de ajudar, né, as pessoas também. E uma vez, aqui no bairro onde eu moro, assim que tem um largo, como se fosse uma praça, né, e um cara ali mesmo meteu porrada na mulher. Aí veio um cara fortão, pegou o cara lá, né, e deu até acho que um soco dele, e o cara tão covarde, estava batendo na mulher e não revidou o soco do outro. Mas a mulher não quis que fizesse queixa do marido, ou do companheiro. Ou por medo, ou por ignorância, né? Para mim é ignorância isso.
Então, mas ele ajudou, ele viu aquilo, todo mundo olhando, ele foi o único que foi lá ajudar. Todo mundo olhando para ver se ele continuava ou não a bater, se a mulher ficava mais machucada ou não, né? É essa quantidade de humanos que a gente vê. Fica ali. Agora, as pessoas vê os outros sendo pisoteado, sendo assim, agredido. Celular, mas ninguém vai fazer nada. Vê o cachorro atacando a pessoa, celular, filmando para botar na internet, mas não vai lá. Não vai lá ajudar, ou jogar uma água no cachorro, ou pegar um pau no cachorro, fica só filmando. Vê dois animais se degladiando, não é capaz de jogar alguma coisa para espantar, para acabar a briga entre eles. Não, ainda fica olhando para ver qual dos animais vai vencer, qual dos cachorros vai vencer, qual dos dois gatos vai vencer. Ou se o cachorro estraçalha logo o gatinho, que estava passando por ali e foi atacado. Fica filmando. Vocês pensam que vão para um bom lugar, né? Bom. Bom, continuando a leitura. Mas se peço, também dou e dou bastante. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore em que todos vós saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa linda árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore ao Criador, que a carregará, de novo, visto que a beneficência é inesgotável. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se recrutam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Há várias maneiras de fazer caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, existe grande diferença de uma para outra. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de 1000 maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, tendo o cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem atentar contra as suas convicções, e sim atraindo-os discretamente às nossas reuniões, em que poderão ouvir-nos e em que saberemos descobrir a brecha nos seus corações, a fim de neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Mas não obrigar. A espiritualidade maior diz: a gente ensina, a gente convida, mas não obriga. Deixa para lá. Se não quer, não quer. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados da terra, mas recompensados pelo Criador, se souberem aceitar sem queixumes as suas misérias, o que só depende de vós. Vou fazer-me compreender por um exemplo. Vejo várias vezes durante a semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Os dedos são ágeis, vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres.
As formigas não puderam juntar durante o verão as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam, choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, pobres mulheres. O Criador inspirou as outras mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo: Deus não é justo. Que são as vossas palavras habituais sempre que sofreis. Vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham. E os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, porque no coração do infeliz o amor caminha bem perto do ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, as comunicações espíritas lhes chegam de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também o seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. E a pessoa pode contribuir para essas senhoras dando os tecidos, né, para fazer. Ou doando para elas coisas de segunda mão também. Tem várias maneiras de fazer caridade. Então eu vou parar por aqui. Para a próxima, então, eu continuo, tá? Então é isso. Para lembrar novamente, não é só fazer caridade, tem que amor dentro de si. Amor incondicional, ou se preferirem, o termo amor empático, que é a mesma coisa, mesmo significado. Pronto. E é isso, senhores. Então, por hoje é só. O próximo vídeo é a família da luz. Então, que todos estejam em paz. Paz e tranquilidade é o que devemos sempre pedir todos os dias. Paz e tranquilidade. E onde há paz, há amor. E onde há amor, há paz.